Olá! Hoje eu queria falar sobre 3 aspectos que são super importantes para você que está buscando um imóvel para começar a sua ecovila. Eu recomendo que você preste atenção nesses 3 aspectos quando você começa a buscar uma área que faça sentido para implantar a sua ecovila. Eu digo isso porque muitos clientes aqui do escritório chegam para a gente com áreas que já gostaram, já visitaram e que acham que faz todo o sentido para o projeto. Mas existem alguns aspectos a serem levados em consideração para que seja viável a implantação de um projeto que a gente chama, tecnicamente, de um projeto multiresidencial ou multifamiliar ou de habitação coletiva. Porque quando a gente fala num contexto de uma comunidade intencional, como uma ecovila e uma ecoaldeia, a gente precisa lembrar que vai haver uma ocupação densificada dessa área, desse imóvel. Muitas pessoas vão habitar essa área e vão circular por essa área, porque os projetos de comunidades normalmente trazem consigo muitas pessoas, algumas famílias, se não muitas famílias. Então, existem alguns aspectos a serem considerados antes de você definir se aquela área é apropriada para o seu projeto. O primeiro aspecto é se o imóvel está localizado em zona urbana ou zona rural. A zona rural, em qualquer município do Brasil, costuma ter muito mais restrição do ponto de vista ambiental. Então a gente vai encontrar aí, primeiro, um aspecto da reserva legal, que é uma parte do imóvel que precisa ficar reservada e não pode ter intervenção, tem que ter intervenção mínima. Áreas de preservação permanente, que são APPs, que precisam ser integralmente respeitadas, não podem sofrer intervenção. RPPNs, que são reservas particulares de patrimônio natural, que podem já ter sido instituídas naquele imóvel, que também podem ter um mínimo de intervenção, de acordo com um plano de manejo específico, a depender da autoridade perante a qual aquela RPPN foi instituída. Existem unidades de conservação diversas, que são parques municipais, estaduais, federais no Brasil, que podem estar localizados em zona bem próxima do seu imóvel, do imóvel que você gostaria de adquirir, implantar o seu projeto, e que trazem restrições por serem zonas de entorno, zonas de amortecimento, ou às vezes até uma parte do imóvel pode estar alocada dentro daquela unidade de conservação, e aí você já sabe de antemão que você não vai poder fazer nenhum tipo de intervenção. Então, se o imóvel está localizado em zona rural, é bem importante atentar para esses aspectos, além da possibilidade de existirem passivos ambientais, que são danos ambientais já realizados antes de você comprar aquela área e que tem natureza própria terrena, a gente diz juridicamente, que são de natureza da própria coisa. O que significa isso? Quando você compra um imóvel que já tem um passivo ambiental pré-existente, você compra o passivo junto e a responsabilidade por aquele passivo e de recuperar aquela área por meio de um plano de recuperação de área degradada e de conservar aquela área após a recuperação. E isso tem um impacto, tem um impacto jurídico, de regularização e financeiro. Então, esses são aspectos super importantes para prestar atenção se o seu imóvel está localizado na zona rural. A tendência é que as ecovilas estejam localizadas na zona rural. Uma ecovila e uma ecoaldeia tem por natureza esse aspecto ecológico e da preocupação com a sustentabilidade. A sustentabilidade integral, claro, em seus 3 pilares, ambiental, econômico e social, mas sempre uma grande preocupação com a sustentabilidade ambiental. Então, levar em conta esses aspectos é super importante. Então, se for numa zona rural, o imóvel que você está buscando, você lembrar desses aspectos. Se for numa zona urbana, a tendência é que haja menos restrições ambientais e possibilidades de passivos ambientais, ainda que haja essa possibilidade. E é importante você atentar para quais são as restrições relacionadas à zona urbana naquela região. O segundo ponto é o tamanho da área que você vai adquirir. Então, normalmente é importante que a área tenha um tamanho considerável, para que você possa, então, receber muitas famílias no seu projeto, ou de repente o projeto já está iniciando com diversas famílias, diversas pessoas, para que a área tenha a condição de abarcar todas essas pessoas, de forma confortável, respeitando o máximo possível espaços privativos, porque todo mundo acaba precisando um pouquinho, de privacidade, mesmo quando a gente mora em comunidade, e para que haja espaço para implantação de espaços coletivos, para que haja implantação de locais onde as atividades conjuntas podem acontecer. Então, uma cozinha coletiva, um salão para realização de atividades e eventos, um local para prática de atividades físicas, por exemplo, um local para realização de retiros ou práticas de yoga, atividades dessa natureza, que podem ser super adequadas para o contexto das comunidades.
E ainda, se houver interesse, que é muito comum, uma área para instituição de uma agrofloresta, para plantação, né, uma área agrícola de cultivo. E uma área que possa ficar preservada também, né, que é muito legal a gente ter uma área de preservação para poder fazer trilha, para poder também, né, ter momentos de silêncio, de retiro, para poder se conectar com a natureza e manter esse aspecto, né, ecológico da comunidade, que é o que atribui, né, afinal, essa designação para uma comunidade de ecovila ou uma ecoaldeia. E o terceiro ponto que a gente sempre recomenda aqui no contexto do escritório, né, e da visão jurídica, é que seja realizado um estudo de viabilidade de implantação do projeto naquela área específica, onde você quer desenvolver o seu projeto. O estudo de viabilidade, que costuma ser inclusive um estudo de viabilidade ambiental, ele tem por objetivo levantar a legislação local, que vai ser a legislação municipal, daquele município específico onde o imóvel que você quer comprar está localizado, em convergência em relação com a legislação estadual e federal. Então a gente faz essa análise, né, da legislação federal, estadual e municipal para entender a viabilidade de implantação do projeto na modalidade e na forma que você gostaria de implantar. Às vezes aquela área tem tanta restrição ambiental que você não tem como densificar ou como utilizar o imóvel para fins de atividades multiresidenciais, para implantar as unidades privativas, as unidades coletivas, né, as áreas coletivas conjuntas, e aí você pode acabar tendo problema no futuro, tanto de restrição para a expansão do seu projeto, quanto de, caso você faça qualquer tipo de intervenção, sofrer autuações, né, por órgãos fiscalizadores e acabar tendo não só a questão, né, o problema, a consequência de ter que arcar com uma autuação, com uma multa, com uma penalidade financeira, como também ter que demolir alguma estrutura que foi construída ou deixar de utilizar um espaço que já está sendo utilizado. Então, esses são os 3 aspectos que a gente considera super importantes na hora de escolher um imóvel para implantar a sua ecovila. Está localizado numa zona urbana ou numa zona rural, o tamanho da área se abarca tudo que você quer trazer para o seu projeto e a realização de um estudo de viabilidade, que tem que abarcar necessariamente a viabilidade ambiental, mas um estudo de viabilidade integral. Me fala se faz sentido para você essa recomendação, essa dica. Se você precisar de alguma ajuda, estamos por aqui. E comenta aqui se isso faz sentido para você.